Então, obrigado, bem-vindo. E aí, queria te passar a palavra para você se apresentar e a gente começar aí. Pois é, como a Gabi disse, a gente fez uma live exatamente uma semana atrás, né, sobre crise, economia, e aí como a gente estava pelo Instagram e acabamos não conseguindo deixar a gravação, a gente falou, vamos repetir, né, um dia ou dois depois. Quando chegou no terceiro dia, os fatos nesses períodos estão se comprimindo tanto, estão tão densos, né, que já é outra coisa a live de hoje, embora seja centrada no tema de economia, a realidade vai se superando todos os dias, né? Então tem um lado de análise, tem um lado de informação que a gente vai recolhendo, né? Mas o tema central, né, o título que a gente deu para a live é Crise do Capital pré e pós-coronavírus, né? As emergências, o desespero com a doença, as preocupações com a doença, tudo, às vezes eles soterram alguns fatos que dizem respeito a se a crise estava posta antes ou se a crise é uma consequência disso, né? Então, acho que essa live tem esse caminho aí. E eu acho que a gente pode entrar, então, na nossa conversa, que é, né, por que é importante a gente falar de economia agora? A gente está falando muito também da questão do vírus, e a gente tem que fazer esse link com a economia. E por que é importante a gente parar também para analisar a economia, assim, na nossa perspectiva? Pois é, né? Nesse momento em que tem algo tão urgente com a faca no pescoço da sociedade, né? A gente às vezes não consegue levantar a cabeça, ter um pouco de frieza, tentar ter um certo distanciamento crítico e olhar para as coisas, né? E algumas semanas atrás, se a gente falasse que a economia tem algo primordial, para muita gente aparecer uma coisa meio xoxa, uma coisa um pouco sem sentido, mas de alguma forma toda essa crise que veio aí soterrada pelo coronavírus colocou a sobrevivência física das pessoas, não só pela saúde, mas pelo dinheiro, pela fome, pela alimentação, em primeiro plano, né? Então, é um tema que, e aí eu estou falando da parte do nosso público, das nossas relações que tem a ver com os movimentos sociais, com a esquerda. Para muita gente, a economia é um tema chato, tema burocrático, né? Um tema que, sei lá, não é legal discutir. Eu já ouvi de gente até que falou que economia é um tema careta, entre aspas. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente não estuda economia, ou não entende economia porque a gente acha legal, gostoso, ou porque a gente acha que isso é o melhor entretenimento do mundo, mas porque a gente precisa entender a sociedade que a gente vive. E se a gente abre mão desse tema, né, se a gente deixa a economia como um tema chato e careta para os outros, quem se apropria dele são os especialistas, são os experts da mídia, são os economistas que estão todo dia aí na Globo News, nos canais de TV, que são 99% deles liberais ou ultraliberais, e o próprio Bolsonaro, né? Isso é importante, porque o Bolsonaro está fazendo uma disputa, e está propondo os termos de uma disputa entre quem está preocupado com a economia e com a sobrevivência das pessoas, e quem está com uma preocupação meio sem sentido com o que ele chamava de uma gripezinha. Acho que esse discurso ele já parou, mas a gente não pode deixar o discurso da economia todo na mão dele. E aí a gente tem que lembrar, né, eu vou, se me permitam aqui, voltar um pouquinho lá para o século XIX. Quando o socialismo surge junto com o capitalismo, ele não surge depois. Ele surge quando o antigo regime, a sociedade feudal está se desagregando na Europa, e os socialistas surgem, né, fazendo a crítica dessa nova sociedade, ou pensando em que sociedade podia substituir a antiga ordem. Os primeiros socialistas vão formular um monte de ideias a respeito de qual é a sociedade ideal, do que eles não querem, etc, etc. Um economista ultraliberal da época, chamado Jerome Blanqui, irmão do Blanqui revolucionário, vai chamar todo o socialismo de socialismo utópico, no sentido de ser um socialismo romântico, besta, que só tem desejos românticos e que não tem base na realidade. Depois, mais para frente, Proudhon, Marx, Engels vão se apropriar desse termo socialismo utópico, né, que nasceu com a direita, hein? Nasceu com os economistas da direita, olha que coisa curiosa. Mas por que eles vão usar esse tema? Eles vão dizer o seguinte,
O nosso socialismo é científico. Ninguém mais usa essa expressão hoje, de tão surrado que está a ciência, o científico no socialismo. E por que eles diziam que o socialismo era científico? O socialismo deles, né, por Dom, Marx e Engels, porque ele usava a crítica da economia política, que era a ciência mais adequada para entender a dinâmica da sociedade era a economia política. Eles pretendiam fazer a crítica dessa economia política, que nasce com a burguesia, com Smith, Ricardo, Malthus, e fazer dela uma ferramenta para a compreensão da sociedade. É por isso que eles diziam que o socialismo deles era científico, ao contrário do socialismo anterior, que tinham belas aspirações, mas não compreendia a sociedade. Então, na cabeça deles, se você não colocar a economia no lugar de destaque para entender a sociedade, você vai ser um clubinho de gente que tem belas aspirações, mas que não vai compreender a realidade, não vai ter proposta para transformar a realidade, e vai acabar com um círculo pequeno burguês de classe média falando entre si, distante da população. Nós estamos bem longe disso, do século XIX, mas é o caso da gente pensar em que momento que a esquerda abriu mão do debate econômico. E não é que a esquerda não fale de economia, mas eu estou falando de abrir mão do debate econômico, de fazer uma crítica mais profunda e de pensar um projeto de sociedade com base nisso. Porque quando você abre mão de aprofundar esse debate, o que a gente fica fazendo é emenda no capitalismo, né? E aí a gente tem sérias limitações quando a gente vai fazer essas emendas, principalmente num país como o Brasil, que é subordinado, dependente, voltado para a exportação de primários e que tem sérios problemas para proporcionar bem-estar para a população, né? E aí a gente entra num jogo que é um jogo onde a cada X anos disputa-se a eleição, se propõe uma melhoriazinha de vida para as pessoas, de vez em quando dá, de vez em quando não dá, e essa melhoria tem um condicionante. Tem um troço chamado ciclo econômico, que sobe, que desce como uma montanha-russa, e que quando o ciclo está ascendente, ele propicia que uma esquerda reformista chegue no poder e faça alguma coisa. Quando desce a onda recessiva ou depressiva, né, acaba o espaço de conciliação, a economia estabelece seus limites, essas políticas vão para o saco, como foram a partir do impeachment da Dilma, né? Então, acho importante que a gente retome essa coisa. Tem gente que tem ojerias à economia, ou tem um certo pavor da economia, o que só de você falar de economia, a gente é chamado de determinista econômico. O que seria esse determinismo econômico? Seria você considerar a economia como o único determinante, e nada mais importa. Então as pessoas querem falar de política, de cultura, de direito, de vários outros temas, e não de economia. Acontece que todas as esferas, vamos dizer assim, economia, cultura, ideologia, etc., elas têm uma forma de articulação, né? E para esses socialistas fundadores, a economia tem sim um papel ordenador primordial. Não significa que é a única coisa que importa, não significa que as outras coisas não importam, mas significa que é muito mais fácil a gente explicar a sociedade a partir de economia do que o seu contrário, né? Então, acho que restabelecer o lugar e a importância da economia na interpretação da sociedade é algo fundamental. E sem isso, a gente vai deixar a economia como uma marca para os outros. Para fechar, para não me estender mais sobre essa primeira questão, Gabi, acho que a economia serve para a gente três coisas. Primeiro, para a gente entender a história e funcionamento da sociedade que a gente vive. Segundo, para a gente analisar a conjuntura atual e até na hora de formular quais são as demandas e lutas desse momento. E terceiro, que está mais abandonado ainda, quando a gente pensa em que sociedade a gente quer para superar esse sistema, onde é que entra a análise econômica? Ou será que a gente já abriu tanto mão disso que a gente fala da boca para fora e, na verdade, a gente não pensa muito como é que vai estruturar uma nova sociedade? Nós estamos num momento que alguns poderiam chamar de uma crise revolucionária. Não é que a revolução vai acontecer, mas é que tem todos os contornos, todas as chamadas condições objetivas dadas com a grande transformação social. Nunca teve tão claro para as pessoas de que o sistema não dá conta. A crise veio antes, a crise está aí, o sistema está se mostrando incapaz de lidar com essas crises, porque ele não está conseguindo garantir nem a sobrevivência mais básica das pessoas, né?
Só que nessa hora aí a gente tem que lembrar que não acontecem revoluções espontaneamente, não bastam, né, as coisas objetivas dadas. Se a gente não tem para onde apontar, se a gente não tem organizações voltadas para apontar esse rumo, a gente pode, inclusive, sair para uma sociedade pior, né? Pode ser que o capitalismo seja reformado, emendado ou substituído por alguma coisa pior ainda, né? Então, acho que nesse primeiro bloco, acho que é um pouco isso, restabelecer a importância da economia para a esquerda como um todo. Não, legal. E só um adendo, se tem uma coisa boa de fazer essas transmissões é poder fumar um charuto enquanto fala de economia. Você estava falando de restabelecer, né? Esse é um baiano, infelizmente não é um cubano. E eu estava lendo um artigo, acho que ontem, e falando da crise de 2008, 2009, e muitas pessoas falavam, agora a gente vai ser a refundação do capitalismo, a gente vai ver algumas mudanças, e isso ficou em disputa como está agora, e nada, né? As coisas continuaram seguindo aí rumo à barbárie. E, Rugai, a gente que acompanha assim, um pouco, que conversa muito com você, ou com outros que acompanham um pouco a economia, a gente já estava vendo, para além do desemprego, para além do empobrecimento das pessoas, né, a gente sabia que tinha uma crise aí se avizinhando, tinha fuga de capitais, a questão das indústrias, o crescimento. E agora parece, né, o que quer se vender é que a crise veio com a pandemia, que não é muito verdade, né? E aí eu acho que a gente podia falar disso agora e sempre, né? Depois até, eu acho que é um trabalho aí da esquerda também fazer essa discussão, né? Que a crise veio com a pandemia. Assim, só para engatar na sua fala anterior, né? A gente não pode se iludir de achar que porque está tendo ações do Estado nesse momento, de que o neoliberalismo vai acabar. Né? Os liberais, tirando uns malucos aí, ultra extremistas, nunca foram a favor da ausência total do Estado, né? Seja na parte repressiva, do direito, tudo, mas eles sempre vão pedir socorro para o Estado nessa hora, né? E o socorro para as empresas e para o capital está sendo 10 vezes maior do que o socorro para as pessoas aqui no Brasil. Mas indo para a segunda questão, que é a crise estava aí ou não estava, né? Para muita gente essa questão nem faz sentido, né? Falar, não importa o que veio antes ou depois, importa que tem um problema aí. Mas eu divido. Eu acho que importa, sim, importa muito, porque aí vai ter uma palavrinha que eu não gosto muito, mas que está bem presente aí, tem uma disputa por narrativas dessa crise aí, né? E o Bolsonaro está disputando fortemente essa narrativa, né? Ele tem uma narrativa negacionista que vai em vários sentidos. Uma narrativa negacionista é negar que a crise já existia antes, né? Então, pelas falas do Guedes, mais até do que as do Bolsonaro, que ele não entra tanto no assunto, vai ser apresentada a seguinte história: a economia brasileira estava se levantando de uma situação péssima, largada pelo petismo, e quando a gente estava quase se levantando, veio o coronavírus e jogou tudo por água abaixo. Essa narrativa aí nega que o capital tenha problemas internos ou endógenos, né, em si, como se estivesse tudo bem, né, e não estava tudo bem. A segunda narrativa dele tem a ver com minimizar o próprio poder ameaçador do coronavírus, né? E as duas narrativas são muito coerentes entre si. Elas são erradas, são ideológicas, no pior sentido da palavra, né? Mas elas conduzem para uma mesma coisa: salvar a pele do capital. Salvar a pele do capital mostrando que ele não gera crises, e salvar a pele do capital mantendo a economia funcionando o mais rápido, o mais próximo possível do nível normal. Porque negar o vírus ou minimizar o vírus, que é o que eles estão ajustando o discurso agora, serve para mandar as pessoas para a rua. As pessoas praticamente já estão na rua quase que normalmente. A gente vai falar um pouco disso, né? Então, essas duas narrativas do Bolsonaro, de que não há crise e de que o vírus não é tudo isso, elas caminham no mesmo sentido, né? Elas caminham exatamente no mesmo sentido. Eu peguei alguns dados aqui, que eu já faço monitoramento meio rotineiramente, mas tem alguns dados aqui pré-março,
Então, até fevereiro, quando a coisa não tinha estourado aqui, né? Então, são dados que vêm do ano passado e do início desse ano. Só para falar do Brasil, né? Em termos de mercado de trabalho, a gente tem 50% da população economicamente ativa brasileira que nunca teve carteira de trabalho. Não é que está sem, é que nunca teve carteira de trabalho. Portanto, nunca se sindicalizou. Portanto, o discurso da reforma trabalhista para esse pessoal não faz muito sentido, porque eles nunca foram formalizados, e nem o da reforma da Previdência, né? Entre as pessoas que estão em idade ou em situação de trabalho, a chamada PEA, né, nós temos já de um ano para cá o trabalho informal com 41%. Isso é mais do que o pessoal carteira assinada, que tem em torno de, deixa eu olhar meus papeizinhos aqui, 36%. O último dado do IBGE tem 11,6% de desempregados. E aí eles inventaram uma categoria, não sei quem acompanha os dados, que chama desalentado. Vocês já ouviram falar? Desanimado, né? O cara está desempregado, mas segundo a pesquisa, se ele não procurou emprego nas últimas semanas, ele não é mais desempregado. Ele desistiu de trabalhar, está deprimido, desistiu da vida. Ele não entra na estatística do desemprego, né? Então, se a gente somar desalentado com desempregado, nós temos 17%. E o desemprego só não é maior porque muita gente que está vivendo de bico, né, vivendo de biscate, aí, de pegar um servicinho aqui, outro ali, no trabalho intermitente, ou no trabalho precarizado, essas pessoas são tiradas da estatística de desemprego. Então, o primeiro dado é um imenso desemprego da economia que não melhora e não mostra nenhuma decolagem da economia. Segundo dado é a indústria da gente tendo quedas sucessivas, né, de produção, de capacidade instalada, de faturamento, né, de participação nas exportações. Um outro dado interessante, tudo que o Guedes e os ultraliberais fizeram, a promessa é de que assim, reforma trabalhista, previdência, PEC do congelamento dos gastos, tudo isso atrairia capital e reativaria a economia brasileira. Só que a taxa de investimento de 2013 era de 21%, atual é 15%, ou seja, caiu o investimento, né? Tem um índice, né, de uma consultoria americana chamada Kearney, que chama Índice Global de Confiança para Investimento Estrangeiro. É meio um guia para o investidor internacional de assim, onde é que vale a pena botar o seu dinheiro. Em 2013, o Brasil estava em terceiro lugar. Em 2018, nós estávamos em 25º lugar. Sabe em que lugar a gente está agora? Nenhum. A gente sumiu da lista. Quando o cara mostra onde você deve investir para o investidor estrangeiro, o Brasil simplesmente não consta. Isso é do final do ano, isso não é de agora. Vou colocar mais uma coisa aqui. O Brasil tinha imensas reservas em dólar. Essas reservas em dólar funcionariam teoricamente contra um ataque especulativo, uma emergência. Desde novembro, dezembro, que o dólar vem subindo. O que o Banco Central faz quando o dólar sobe? Se ele quiser conter a alta do dólar, porque ela é boa para alguns setores, né? O agronegócio adora o dólar alto porque facilita a exportação dele. Começamos por aí. Por que o dólar tem subido no Brasil? Por que tem uma procura por dólar ou por que tem uma saída de dólar do país? A burguesia graúda, está ficando bem separadinha da pequena burguesia que se achava burguesa no Brasil, né? Dá para falar um pouco disso mais para frente. Está comprando dólar a rodo, está forçando essa alta, né? Então, quando força a alta, o Banco Central vai lá e faz leilão de dólar barato nas reservas. Ele faz uma jogada complicada, chama swap cambial. É mais ou menos assim, ele te vende dólar hoje por um preço e se o dólar subir, ele cobre a diferença. Então, o que está acontecendo no Brasil é que a burguesia investidora da gente está comprando dólar a rodo e está mandando esse dólar para fora do Brasil. Eles já sabem que o barco está afundando faz tempo. O ano passado inteiro saiu 45 bilhões de dólares do Brasil. Vocês acham muito? Janeiro e fevereiro saiu 35 bilhões. Os dados preliminares de março, o que saiu entre janeiro, fevereiro e março de dólar do Brasil já é o que saiu ano passado inteiro de dólar. Então não sou eu que estou falando que a crise está aí antes do coronavírus. A burguesia está falando isso para a gente, né? É saída de dólar, é emprego que não anda, é indústria que anda para trás, né? Para fechar aqui alguns dados mundiais, para a gente não achar que essa coisa é só no Brasil, né?
O comércio internacional está com a maior queda nos últimos 10 anos. Desde 2008, 2009, na crise, o comércio internacional não tinha uma redução tão grande como agora, né? Não é só a burguesia brasileira que está buscando no dólar um porto seguro para o seu dinheiro. Né? Por que buscam o dólar? Porque se quebrar, a última coisa que quebra é a economia americana. Então, quem tem investimento em qualquer outra coisa, fala assim, eu vou investir em dólar, ou eu vou comprar títulos da dívida do governo americano. Agora, pensa bem comigo, quem investe em título, fala assim, eu vou deixar na poupança, eu vou ganhar meio, eu vou deixar no fundo, eu vou ganhar 1%, eu vou deixar no título do Tesouro Americano. Sabe quanto é o rendimento do título do Tesouro Americano hoje? É zero. Se a gente descontar a inflação, é zero. Título do Tesouro japonês ou alemão é negativo. E mesmo assim, quem tem dinheiro está botando nisso aí. Por quê? Segurança. Estão abrindo mão do lucro. Então, nós estamos vivendo já uma deflação global, que é os preços dos investimentos, das ações, todos estão caindo. Então, o desabamento já está rolando, faz tempo. Por último, para fechar, a economia chinesa, que costumava crescer a 10, veio crescendo a 9, a 8, a 7. E o governo chinês sempre dá uma mentira, ele sempre esconde os dados reais até o último momento. Os dados do governo chinês previam 5, 6. A gente já sabe que se eles preveem 5, 6, é possível que esse crescimento seja 3. Bom, mas que estão crescendo ainda? Gente, mas a nossa maior destino de exportações é a China. Se a China crescer 3, a gente cresce 0 antes do coronavírus, né? Só para colocar essa questão aí. Então, amarrando, é isso, não tem por onde fugir dos números, e os números mostram que a crise já era grande, era maior, não sei se vai superar 2008, 2009, agora com certeza vai, mas a crise já estava posta antes, né? Isso é um fato, não tem como discutir com isso daí, embora eles estejam querendo mistificar. Então, acho que a resposta é bem objetiva, a crise já estava aí antes do corona. Não significa que o corona... então o corona não importa? Não importa. Importa porque ele vai ter efeitos multiplicadores. Mas ela aconteceria de qualquer maneira. Ô, Rugai, eu queria fazer uma pergunta. Você falou por que eles compram dólar, porque a última coisa que quebra é a economia americana. Mas a gente está vendo agora nos Estados Unidos, até por conta de toda a estrutura de saúde dele, eles estão tendo muitos... o número de mortes lá já está altíssimo, já superou muito a China, os outros países, e eu vi que a previsão de desemprego deles é maior, muito maior que de 29. Você acha que isso ainda é uma afirmação concreta, que a economia deles nunca vai quebrar, ou eles vão continuar na hegemonia econômica do mundo nesse momento agora? Eu não me arriscaria a uma resposta definitiva. A previsão do Fed, que é o Banco Central Americano, é que, se não fosse feita uma quarentena radical que abreviasse os efeitos econômicos da crise, então, ao contrário do Bolsonaro aqui, eles estão querendo fazer a quarentena radical para passar o mais rápido possível a crise lá e a economia deles voltar ao funcionamento normal. Se eles vão conseguir ou não é outra coisa. Mas a previsão do Fed, do Banco Central Americano, não é de nenhum esquerdista radical, é de que o desemprego lá poderia chegar a 31% da força de trabalho. Então estão batendo recorde em cima de recorde agora de seguro-desemprego. Né? E agora, a questão se a China vai assumir a frente dos Estados Unidos ou não é muito controversa. As duas economias são muito imbricadas. Né? Eu vejo concorrência, mas eu também vejo complementaridade. O maior destino de exportações da China segue sendo os Estados Unidos. A China se desfez de muito título público da dívida americana, mas ainda é a maior dona de títulos da dívida americana. Eles têm mais de 1,5 trilhão de dólares em títulos, seguidos pelos japoneses com um pouquinho menos. Então, se os chineses resolverem chegar para o Banco Central americano e falar assim, toma, quero meu dinheiro de volta, eles têm um poder imenso de afetar a economia americana. Agora, a economia chinesa também está sendo afetada, né? Ela não vai passar batido dessa crise. Eu passo essa pergunta aí. Eu acho que é uma pergunta meio... que é mais uma reflexão do que uma pergunta, porque você pode me falar uma coisa agora e daqui a 15 dias a gente vê outra situação
na economia. O que a gente pode dizer é que, como a economia chinesa tem um controle estatal muito maior, ela tem maior poder de desenvolver mecanismos anticíclicos, né? O que é mecanismo anticíclico? É você promover uma queima de capital ordenada. Não tem tanto lucro para alimentar esse bichinho capital, nós vamos eliminar e alguém vai rodar nisso daí. Agora, o meio mais poderoso de se queimar capital se chama guerra, né? E aí isso vale uma live aí, talvez até com as pessoas que estudam mais a questão geopolítica, né? Muita gente está analisando a possibilidade de uma guerra mesmo contra a Venezuela, inclusive com participação brasileira, né? Que seria um trunfo do Trump para promover uma queima de capital gigantesca e funcionar como recuperação da economia americana. Isso é uma coisa para a gente começar a observar bem de perto, se a gente conseguir, né, ter tempo, ter energia para fazer essa análise, né? Tá. O Plínio mandou uma pergunta, mas eu acho que a gente podia falar mais para o final da pergunta. E o Jefferson perguntou: as ações dos bancos estão previstas para dobrar de valor. O Banco do Brasil... não, peraí. Primeiro ele falou, a alta do dólar não tem relação... peraí. A alta do dólar não tem relação com a reserva de dinheiro para fugir dos investimentos em bolsa? Toda alta na bolsa que eu vejo gera uma pequena queda no dólar. Eu investi em índice na bolsa e depois da queda esse índice subiu. As ações dos bancos estão previstas para dobrar de valor. O Banco do Brasil estava a 52, já está a 30. A ideologia da bolsa é manter os lucros absurdos em grandes empresas e fugir das pequenas, que quebram fácil. Ou seja, pequenas empresas ficam praticamente sem investimentos. Sim. É algo que faz sentido, sim, porque a gente tinha como caiu muito os juros da dívida pública no Brasil, muita gente que investia em título tirou o dinheiro e foi para a Bolsa. E como a Bolsa começou a desabar também, não vamos esquecer disso, né? As bolsas desabaram aí desde o final de fevereiro, muita gente fugiu da Bolsa para o dólar, sim. E, na verdade, essa negociação do valor do dólar não é o Banco Central, não é o mercado automaticamente. É uma negociação de mesa, do Banco Central de um lado com os bancos do outro, né? E é uma chantagem, né? Uma chantagem. É como se a burguesia estivesse saqueando o Estado mesmo. É isso que está acontecendo. Os caras vão liquidar com as reservas internacionais do Brasil se a gente não abrir o olho. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho da coisa, que a gente fica muito comemorando os R$600, etc. Só que junto nesse pacotão todo, né, a gente não pode deixar com R$600 ir uma cortina de fumaça por uma outras coisas trabalhistas e relativas aos bancos que estão acontecendo, que vão saquear o Estado num outro sentido, né? Sim. A gente podia entrar então aí na questão do Brasil, como é que a gente está, como é que está a quarentena, como é que você está vendo tudo isso aí? A pergunta é assim, o que sobrou da quarentena, né? Porque da semana passada para esse, né, quando eu falo que o negacionismo do Bolsonaro da crise e do vírus tem o mesmo sentido, né, é porque ele obviamente vai segurar qualquer ajuda para as pessoas, tudo vai ser postergado no máximo possível, porque quando isso é postergado as pessoas vão para a rua buscar comida, a verdade é essa, né? A gente traçou aqui um perfil do nosso mercado de trabalho e a gente sabe que eu tentei classificar até umas tipologias aqui. Quem é que está na rua, né? Quem é que está na rua? Eu moro aqui em Santos, na zona noroeste, mas eu não estou pegando o meu caso aqui como global, mas as poucas vezes que eu tenho saído para a rua, que é quase uma incursão aventureira para a gente comprar uma comida no mercado e voltar e fazer toda a preparação, máscara disso, daquilo, né? Quem está na rua? Em primeiro lugar, quem está na rua é o autônomo e desempregado, que vive da mão para a boca, como a gente se fala, né, e que vai sair, porque senão ele morre de fome. Né? E na zona noroeste de São Vicente está cheio de gente nessa condição, né? Talvez a maioria. A gente tem outra categoria, que é o empregado formal ou informal, cujo patrão não parou. Na papelaria, no barzinho, na mercearia, no pequeno comércio das periferias. Esse é um dado interessante, porque essa pequena burguesia toda, né, podemos usar essa palavra mesmo, o cara que era padaria, que se achava um burguesão, que era bolsonarista,
ele está agora objetivamente mais próximo da situação do desempregado, do informal, do autônomo, do que da verdadeira burguesia, do agro, dos grandes bancos. Esse cara também não pode parar, e o funcionário dele está lá, que ele tem que trabalhar, né? Aí tem um conceito importantíssimo para a gente falar, que está em disputa também, trabalhador essencial, né? Os decretos todos falam assim, não, os setores essenciais não podem parar, né? Do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista, o que não poderia parar? Os mercados, as farmácias, a saúde, a segurança e os transportes. Mas isso é do nosso ponto de vista. Esses lugares não estão parados. Pelo contrário, os supermercados e as farmácias estão lucrando como nunca. Aumentou em 80% o faturamento de supermercados nesses tempos agora. A gente tem na rua também os bolsominions sem noção, né? Os tiozão do boteco, né? A padaria aqui perto de casa, outro dia eu tô com saudade de comer um pão, falei, puta, vou tentar ir lá. Não dá. A padaria estava cheia. Normalmente, como em qualquer outro dia, todo mundo desprotegido, nem aí. Então virou, seja por ignorância, seja por alinhamento ideológico com o Bolsonaro, seja por tocar um foda-se, ou seja, até com um ato quase de rebeldia. Para muita gente, estar na rua virou um ato quase de rebeldia do indivíduo contra o Estado opressor. O Bolsonaro está posando quase como um libertário para muita gente, né? A gente tem outro setor também que está na rua, que é engraçado os alinhamentos que vão acontecendo nessa crise, né? Muita gente deve ter recebido imagens ou fotos da Praça do Pôr do Sol, lá em São Paulo, no Alto de Pinheiros, né? Que é um lugar de uma classe média, alternativa, muita gente até de esquerda, descolada, e estava todo mundo lá, vendo o pôr do sol, de boa, relaxando, tipo, estou me rebelando, estou aí, né? Essas pessoas estão aí em nome da liberdade individual, né? E aí, além disso tudo, a gente vê eu tive que ir no supermercado esses dias, você vê o quanto de descuido tem muita gente que não acredita mesmo, né? E aí, para fechar essa parte, quem é trabalhador essencial, de verdade, não do ponto de vista humano, estou falando essencial nesse sistema, é quem produz capital nesse país. Essas pessoas não pararam, essas pessoas nem entraram em quarentena. Então, bota aí, portuários, parou? Não. Petroleiros, pararam? Não. Siderurgia, Companhia Siderúrgica Nacional, parou? Não. Metalúrgicos, em muitos setores continuaram trabalhando. Têxteis, moveleiros, madeireira, construção civil, agronegócio, então nem se fala. Todos esses setores, que são o grosso do capitalismo brasileiro, continuam trabalhando, não pararam nem um minuto, com todos os trabalhadores expostos aos riscos. A Prefeitura de Santos decreta quarentena e vai para a TV, passa na entrada da cidade de Santos e vê se aquela obra lá da entrada da cidade parou. Não parou, está todo mundo lá trabalhando. Só usam máscara onde tem poeira da construção, não é por causa do coronavírus. Né? Eu passei devagar ali e a realidade é essa. Então, esses setores são essenciais para o capital. E esses setores não pararam e provavelmente não vão parar se não tiver uma ação firme dos sindicatos, se é que os sindicatos querem ter essa ação firme, né? Então, gente, não tem quarentena para o capital aqui no Brasil. Sinto muito, mas não tem, né? E a situação está colocada essa, não tem home office para essa turma, não tem o que a gente está fazendo aqui em casa, o trabalho é material, é concreto, né? E é curioso, por quê? Porque tem uma parte da nossa classe média mais ilustrada que simplesmente não vê essas pessoas. As pessoas são invisíveis, a gente fala muito de invisibilidade, o operariado que produz capital no Brasil é quase invisível. O setor mais dinâmico é o agro, que está no campo. Nas cidades, em São Paulo, por exemplo, as indústrias não fazem parte do cotidiano, do visual das cidades, elas estão espalhadas por aí. Os portuários, os petroleiros aqui na Baixada, quem é que tromba com eles cotidianamente? Então, além da gente não ver esses setores que estão ativos, a gente já percebeu claramente que muita gente da semana passada para essa, com as declarações do Bolsonaro, com a fome empurrando para a rua, com o atraso da liberação do dinheiro, já está na rua, né? Então, infelizmente, nós estamos chegando numa situação dramática, porque
o pico da possibilidade de contágio está coincidindo justamente com a volta das pessoas do que tinha de quarentena nesse país sendo deslegitimada, né, sendo voltada para trás, e o relaxamento do Mandetta, do Ministério da Saúde, foi claro, né, depois da ameaça de demissão. Eles já estão praticamente autorizando as cidades a cada um decidir por si, né, e pelo visto a tendência é essa, né? E só avisar, Maria Leite fez uma pergunta, eu já vou pôr aqui no ar. Eu percebi ontem eu estive no centro de São Vicente e eu realmente percebi que estava bem cheio, e eu fui na caixa tinha muita gente na porta, querendo inclusive saber da ajuda emergencial, que não estava conseguindo baixar, que o CPF dava erro, enfim. E São Vicente tem, né, uma camada mais popular, então a gente via muita gente na rua. As lojas já começaram a abrir, meia folha, enfim. E aí eu acho que muito desse relaxamento, a gente pode fazer um link aí com ciência e religião, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que o setor bolsonarista é ligado às igrejas, né? Eles fizeram um jejum para salvar o Brasil, e eu não vi, parece que também isso não foi muito adiante, mas, enfim, fizeram, o presidente rezou. E aí acho que isso caberia uma discussão, né? Como é que está a ciência e religião, como é que também não precisava ter uma dicotomia, mas se tornou, e como isso está influenciando aí a vida das pessoas. Um tema que, de novo, se cruza com a questão da economia, né? Porque, né? Vamos se perguntar assim, por mais que seja racional, que seja lógico, etc., por que a gente imagina que as pessoas iam se orientar por um critério científico num país com a qualidade de educação que a gente tem, com a ausência quase completa de ciência no cotidiano das pessoas, por ausência quase completa de convivência com pessoas, com profissionais da área da ciência. E o contraponto a isso é com quem essas pessoas convivem na periferia. O pastor, ela vê todo dia, ela vê toda semana, ela vai na igreja, é uma autoridade, está presente. Eu não vou entrar no mérito aqui se é desonesto ou honesto, porque tem muita igreja evangélica, inclusive, que faz um trabalho legal e que tem gente séria, né? Mas a gente sabe também que tem muitas delas que são picaretas, né? Então não dá para a gente esperar que agora, do nada, as pessoas passem a acreditar na ciência, simplesmente porque a ciência é correta, né? O discurso da ciência não está lastreado numa prática cotidiana, né? Então nós estamos falando, vamos pensar bem, nós estamos falando de um vírus que pouca gente sabia o que era, que é invisível para uma população de baixo nível de instrução, que ainda não viu os efeitos massivos das mortes do Covid ou dos doentes perto de si, né? De uma população que às vezes desconfia da grande mídia, que tem falado um pouco com o discurso científico, que se informa pelo WhatsApp da família, da igreja, onde essas fake news aí vêm sendo propagadas a rodo, né? Então, vamos tomar um certo cuidado para a gente também não ficar com um discurso científico que pode ser uma arrogância de classe média. Porque quem é dessas pessoas que tem a paciência, o entendimento, a disposição para assistir um vídeo do Átila Yaromini de 1 hora no WhatsApp, ou que assistiu o Roda Viva com ele para ter um entendimento claro da situação? Não tem, né? Então, quando a gente fica só no discurso da ciência e religião, a gente também está desprezando a motivação econômica que está fazendo as pessoas saírem para a rua, né? Se a gente não atacar pela motivação econômica, com ações do Estado que possibilitem essas pessoas ficarem em casa, não adianta. Não adianta, a gente não vai convencer as pessoas com idealismo racional de que é o correto, quando o estômago dela está dizendo outra coisa. Então é como se a pessoa estivesse dizendo o seguinte: eu vou morrer de fome ou de vírus antes, né? O que vai vir primeiro? O que vier primeiro vai mandar na minha conduta, né? E no extremo, né, tem uma classe média que nunca olhou para a população, que não sabe as condições das pessoas dos cortiços do centro de Santos, como a Samara e o Emerson colocaram numa live esses dias com você, né? E que agora está vendo assim: você que é pobre não pode sair na rua porque você vai me contaminar. O que é mais egoísta, né? O cara que não quer que o outro saia na rua para não se contaminar, ou a postura de você que me quer em casa morrendo de fome para você não se contaminar, né?
Então, acho que a gente tem que entender o discurso do Bolsonaro nesse contexto, porque aí ele deixa só de parecer um discurso louco, idiota, ignorante e tudo, para ser um discurso que é totalmente coerente com a racionalidade dos lucros do capital. Acho que é um pouco por aí a coisa. E, Rugar, você falou da informação, né? Eu vi uns dados ontem que 46, numa pesquisa de Heliópolis, 46% das pessoas lá se informam pelo WhatsApp. 46. Deve ser diferente de uma boa parte da periferia brasileira, né? Eles estão no discurso anti-Globo, né? Anti-sistema, então tem muita gente que não vê a Globo. Mas... Sim, e isso vai piorar, né? A gente já vinha de uma situação bem precária na educação, e acho que eu fiz com você essa reflexão e vou repetir porque eu acho que a gente devia parar para todo mundo para pensar. A gente teve, a gente vinha numa crescente de levar as pessoas para a universidade, a gente pode questionar se as universidades eram boas ou não, enfim, mas eu acho que os governos do PT, a gente conseguiu dar esse sonho de universidade para muita gente, para muitas pessoas das classes populares, isso era uma coisa possível. E o que a gente está vendo agora, as escolas particulares, elas estão com aula online, né? Estão com aula, com prova. E as escolas públicas? Como é que vai fazer? E ano que vem, como é que essa molecada vai se preparar para o Enem, para um vestibular? Né? Não vai se preparar, não vai entrar, o país vai parar, não vai ter Enem ano que vem, não vai ter universidade em 2021, ninguém vai entrar, porque assim, você tira da camada popular o sonho da universidade, porque se elas estão parando de hoje até agosto, não vão se preparar como as escolas particulares estão se preparando. Então, esse impacto a gente vai ter aí uma geração de alguns anos de jovens da periferia que vão abandonar a perspectiva de uma universidade, né? E acho que isso a gente também deveria pensar o que nós vamos fazer com essa juventude. E a questão... A gente tem visto aí um embate Bolsonaro-Mandetta, Bolsonaro-Mourão, os filhos do Bolsonaro com Mourão, a questão do Braga Neto, que se dizem aí que é o primeiro-ministro, esse desgaste do Bolsonaro com todos os poderes, né? E você acha que ele está se enfraquecendo? Você acha que ele é o que, quando a gente está louco, um burro, ignorante, você acha que é isso? Você acha que a gente está caminhando para o enfraquecimento aí do Bolsonaro? Ou isso é uma cortina de fumaça? Eu posso estar errado e ele pode cair daqui a uma semana, mas eu acredito que não. Eu acredito que é um grande jogo de cena, né? E a gente fica apostando nesses conflitos internos do poder aí, e leva apoios absurdos para o menos pior, para o Mourão, para o Mandetta, para o Maia, para o Dória, né? E esses caras estão capitalizando isso. Então, vamos ver o Mandetta, por exemplo, né? Além do histórico dele, de ser um cara que votou pelo impeachment, que era contra o SUS, que é o homem dos planos de saúde, dia 31 de dezembro, a China comunicou ao OMS sobre um novo vírus, sobre a gravidade dele, etc. Uma semana depois, a China conseguiu sequenciar o DNA desse vírus, identificar como um novo coronavírus, etc. A Organização Mundial de Saúde já tinha dado aviso para todos os ministérios de saúde do mundo, porque é procedimento padrão deles, sobre a possibilidade desse vírus chegar em todos os lugares do mundo. Já se passaram 3 meses, né? E, assim, para mim é uma polêmica fake. Para mim é uma coisa para nos distrair, né? O Mandetta não conseguiu organizar nem vigilância epidemiológica em aeroporto, ele não comprou EPI, ele não comprou respirador, ele não comprou reagente, a gente não tem teste, né? E agora que explode a coisa, não adianta ele vir lá botar coletinho do SUS, né? Então, um conflito com o Bolsonaro, que acho que é um conflito para se projetar politicamente. Para mim não passa disso, porque se ele tivesse alguma dose de coerência mesmo, ele não tinha feito o recuo que ele fez nesses últimos dias. E o atraso nos testes ajuda na narrativa de que a coisa não é tão grave.
A gente sabe que, segundo o próprio Ministério, tem 16 vezes mais gente contaminada. Na medida em que você não faz teste, aí a orientação de todas as prefeituras de estado é só teste para paciente grave, né? Que é para não explodir o número da conta, porque se explode a conta, aquela coisa da fome e do risco da saúde, que tem uma defasagem, chega junto. E aí o discurso do Bolsonaro pode se desmontar. Então, eu acho que o conflito do Bolsonaro com o Mourão, com o Mandetta, eu vejo o Bolsonaro mais forte. Eu vejo a volta das pessoas às ruas, para mim, é o resultado prático da força do Bolsonaro. Da força em não liberar a grana, da força em seguir com essa narrativa, da força em conseguir domar qualquer rebelde ali no Ministério. E acho que a intenção dele é postergar e levar o caos mesmo. Se tiver desordem, se tiver saque, pode ser, aí já uma hipótese, que esteja na conta dele, inclusive, utilizar isso para uma intervenção policial, para o estado policial mais forte aí para frente. Acho, inclusive, que a gente fica caindo em manobras deles, né, que é só para mudar a pauta, é só para ocupar a pauta. Então, vou dar um exemplo aqui. Essa coisa de caçar um registro do PT, entendeu? É claramente para ocupar a pauta, porque isso estava fora da pauta, ninguém falava disso, de repente surge esse negócio. Qualquer jurista, advogado, sabe que isso não tem sustentação jurídica nenhuma, sabe que isso ia ser derrubado, mas daí ficam os petistas de um lado se indignando, falando desse assunto, que ocupa a pauta, os bolsonaristas falando disso, e é um jogo de ganha-ganha, os dois lados ganham, os petistas mais inveterados se centram nessa pauta, os bolsonaristas ficam mais atiçados, e a gente deixa de falar do problema principal. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles vão botar um monte de casca de banana para que os problemas reais não sejam discutidos nesse momento, né? E aí evita que sejam discutidas outras coisas que importam para a gente, né? Que é a grana aqui dos 600 pila, que é insuficiente, que já vai chegar já com as contas das pessoas vencidas, né? E um montante 10, 12 vezes maior de grana que está sendo despejado para os bancos. E os bancos não vão botar nas mãos das pessoas. Não vão. E o empresário que vai procurar dinheiro no banco, o banco já está com esse dinheiro. Os juros dobraram, o empréstimo não sai, porque o banco não vai emprestar para quem tiver risco de quebrar, que é a lógica dos bancos, né? Então, acho que a gente tem que fugir dessas cortinas de fumaça deles e perceber rapidamente a cloroquina, a nova cortina de fumaça dele é essa tal da cloroquina aí, que não tem sustentação médica nenhuma para o uso generalizado, a gente sabe disso, mas que está ocupando a pauta o dia inteiro, né? Eu acho que isso aí é para desviar nossa atenção das coisas, né? Acho que é um pouco por aí. E até estava assistindo um vídeo do Nildo e ele fala: a burguesia não dorme, né? E tem um rapaz aqui que falou um pouco da ajuda dos bancos. Então, a gente sabe que liberou R$600, que também é uma coisa... é boa, mas também é bem controverso. Eu acho que dá para a gente ainda falar muito disso, do valor, de como as pessoas vão resgatar esse dinheiro, né? Como que é isso comparado com outros países. E hoje, por exemplo, conversei com o Vicentinho, ele tem até o dia 20 para votar a MP 905, que é a carteira verde e amarela. E isso está passando, né? A gente não tomou conhecimento disso, e vai indo, e a gente chega até ao cúmulo de achar o Mandetta até ok, vai, nossa. Não, né? O Mandetta... A 7, que já saiu, e que permite redução de 75% do salário, né? Vários países do mundo estão proibindo demissões, a gente está continuando autorizando demissões, autorizando salário. E aí a esquerda fica comemorando R$600 como se fosse uma maravilha. É maravilha para quem? Né? Eu fico pensando se quem está comemorando R$600, sabe, não é demagogia, mas será que essa pessoa se coloca mesmo no lugar de quem vai ter que viver com R$600, entendeu? Não tem uma culpa de classe média, estamos fazendo alguma coisa pelos miseráveis. Gente, não é nem o salário mínimo, né? É 60% do salário mínimo. Quem em sã consciência vive com R$600 para uma família ou para si mesmo, né? E nós não estamos nem equiparando com o salário mínimo do Diese, que seria o salário mínimo real, o necessário da Constituição. Nós estamos falando do salário mínimo vigente no país, né?
Então, nós temos que bater naquilo que está sendo feito para o outro lado, e não só ficar querendo ganhar louros ou fama, ou quase que fazendo uma propaganda política como se fosse uma grande vitória da esquerda, até porque a construção disso do Congresso, dos R$200, a esquerda propôs 500 e quem arrematou para 600 foi o próprio Bolsonaro. Não, eu vi uma live. Porque é como se o Bolsonaro tirasse uma onda, falasse assim: vocês pediram 500, eu vou dar 600. Vocês pediram menos do que eu. Eu estava preparado para 600 já. Vocês pediram menos ainda. Olha como vocês estão conformistas, né? Olha como vocês estão chutando baixo, né? Eu vi uma live agora da direita, que era a Joyce, o Major Olímpio, o Amoedo, o Álvaro Dias. Gente, eles estão com o discurso da esquerda na boca, e eles estão fazendo, achando bonito, olha, até a esquerda está votando com a gente, porque a gente está votando pelo povo. E aquela outra MP, acho que era 927, aí teve uma grita por um artigo, e ele retirou o artigo. Só que a medida provisória inteira é um esculacho para o trabalhador, é um esculacho. Ele tirou a parte pior, mas ela toda é ruim. E aí eu acho que, emendando nisso, a gente podia falar desses ataques que o governo está fazendo, esses ataques econômicos do governo, da burguesia, como é que a gente podia ir por esse lado? Sim, esses ataques aí têm um sentido claro, eles vão no mesmo sentido de radicalizar tudo que já veio com a reforma trabalhista, com a PEC dos gastos, com a PEC da Previdência, que é enxugar direitos, né? E que, ao fim e ao cabo, tem um único objetivo, que a burguesia brasileira acha que o único jeito dela voltar a ser competitiva, né, é espremendo cada vez salários pequenos, lucros maiores, simples assim. Vamos espremer a fatia do trabalhador e fazer a grande chantagem de dizer que o único jeito dele ter emprego é aceitar essa desregulamentação total, essa espremeção de salários total, né? É essa chantagem que está em jogo aqui. Só que essa chantagem nunca teve tão clara que ela é fora de propósito, porque no momento em que, se a gente jogasse a esquerda no Congresso, vamos dizer, a esquerda parlamentar, jogasse os holofotes no tamanho da ajuda que está indo para os grandes empresários, não para os pequenos, né? E para os bancos, né? Passa de trilhão, é 10 vezes maior do que R$600 para os trabalhadores, e vai ser maior ainda, podem escrever, vai vir mais ajuda ainda para salvar capitalista nesse país, né? O dinheiro existe, o dinheiro está lá. Nós estamos vendo uma época que o Henrique Meirelles está propondo que o Banco Central imprima dinheiro, né? Não quer dizer que seja dinheiro físico, né? Mas o dinheiro, disponibilizar dinheiro para as pessoas. Porque a dona da Magazine Luiza deu uma declaração essa semana que falou assim: gente, não adianta só acabar a quarentena, porque as lojas vão abrir, mas não vão ter dinheiro para comprar, né? Então, o Guedes vai continuar na mesma toada, não tenha dúvida sobre isso, né? Agora, um lado da economia brasileira que aí é um tema mais profundo que eu digo, não diz que é difícil de entender, que é obscuro, mas que está na raiz da formação desse país aqui, e que a gente teve um momento da nossa história que a gente reverteu isso, e isso está andando para trás de novo, né? Que é a volta da gente ser um país primário exportador, com mão de obra em condições análogas à escravidão. Para mim, o resumo é esse. E aí, quando a gente constata que a gente não consegue produzir respirador, que a gente não consegue produzir máscara, e que a gente se dá conta do grau de fragilidade da indústria nacional, do grau de dependência do Brasil das exportações, né? E a gente precisa entender um pouco melhor isso, porque aprofundar essa questão da desindustrialização, que eu acho que é importante, que isso já estava posto aí há muito tempo e a gente fala pouco disso. Eu queria falar aqui uma observação do Everton, que ele falou: acho que a pandemia varrerá quem vacilou. A direita liberal percebeu isso. Falta a esquerda perceber. Números se escondem, cadáveres não. Olha, Everton, oxalá que você esteja certo, que varra mesmo quem tem essa vacilada. E tem uma pergunta aqui
que eu acho também meio, não sei se dá para a gente responder tão fácil, que PCC e MSC podem ser um modelo ou um parâmetro de organização capaz de enfrentar o Estado burguês? Cursinho do CRUSP mandou. PCC, qualquer coisa que seja, que consiga organizar minimamente a sociedade, né? Porque nesses momentos em que a gente tem uma crise desse jeito, que é quase uma situação de guerra, né? Você precisa de planificação para enfrentar as coisas. Você não pode deixar cada município decidir se age como quer, ou cada indivíduo decidir se sai para a rua do jeito que quer ou não, que está em jogo alguma coisa coletiva, né? Então, existe sim uma sedução com modelos que estabeleçam uma planificação, um ordenamento social para superar essa crise. Muito até de um certo deslumbramento que as pessoas têm com o modelo chinês, né? E que deu conta da crise na cidade, que partiu da cidade de Wuhan, né, que quase ninguém conhecia, e que as pessoas acharam que é uma cidade pequenininha, e que quando vem os dados você vê que é uma metrópole do tamanho de São Paulo, não é uma cidade igual Santos, igual São Vicente, é uma São Paulo, onde explodiu a crise na China. Os modelos que estabelecem ordenamento planificador, né, eles dão conta de resolver melhor essas situações. Agora, eu teria muita precaução com achar que o neoliberalismo ou ultraliberalismo vai sair totalmente derrotado dessa situação. Por quê? Porque, em última instância, o neoliberalismo não tem nada de incompatível com regimes autoritários, né? Então, é perfeitamente possível que eles continuem com uma política ultraliberal na economia e que, junto com essa política, apareça um Estado mais autoritário e mais policialesco com a vida das pessoas. Vamos lembrar que o neoliberalismo o balão de ensaio do neoliberalismo é feito em 2 países latino-americanos, um é o Chile do Pinochet e o outro o Uruguai. Então é a ditadura militar, porque eles precisavam do nível de opressão tal para implantar as medidas ultraliberais, e eles não veem problema nenhum disso. Se a gente for voltar mais ainda no tempo, né, os paizões lá do neoliberalismo, o Hayek, o von Mises, lá na Europa dos anos 20 e 30, viveram em países com governos fascistas. A Áustria era fascista, e tinham neoliberais lá participando desses governos. Então, não necessariamente a presença do Estado, de um Estado mais forte, mais autoritário, indica que a gente vai superar o neoliberalismo, né? Eu acho que um ordenamento, uma planificação que atenda aos interesses sociais das pessoas, que o povo tenha voz nesse ordenamento aí, é uma resposta, mas a disputa de qual vai ser o conteúdo disso, acho que está em aberto. Ô, Rugai, desculpa, acabou? Eu queria voltar um pouquinho para trás, que a Maria do Carmo tinha feito uma pergunta, e ela retomou a pergunta. O seguinte: coronavírus é algo sério o suficiente, mas algo mais terrível se aproximando, como o novo Vietnã na América Latina? Cuba entrará nessa guerra em defesa da Venezuela contra o sociopata que foi? Olha, é bem difícil. A pergunta dela é quase o título de um artigo do Chomsky nesses dias, né? E José Luiz de Fiori também escreveu um artigo que vai no mesmo sentido, né? Guerra sempre foi um meio de queimar capital. Não sei se os Estados Unidos... Não dá para duvidar de nada vindo do Donald Trump, né? Mas o ataque à Venezuela, eu não sei se Rússia e China, por exemplo, e Irã, deixariam correr solto um ataque desse tipo à Venezuela. Agora a gente já teve embargo, já teve navio posicionado na fronteira com a Venezuela, o Mourão assumiu o comando da Amazônia, do exército na região da Amazônia, nenhum governador da região norte participa desse Conselho da Amazônia, que ele está participando. Ele teve reuniões ali com os militares norte-americanos nas últimas semanas. Acho que é uma possibilidade, sim. Não sei de que jeito Cuba poderia ajudar em termos militares, mas lógico que Cuba tem todo o interesse no mundo, porque Cuba não tem fonte energética própria, né? Cuba não tem hidrelétrica, nem energia nuclear, nada, e basicamente toda a energia de Cuba vem de petróleo vendido pela Venezuela. Então existe uma ligação não só ideológica ou de proximidade política, mas também uma relação econômica muito fundamental para Cuba a partir da Venezuela, né? Acho que é algo para a gente estar de olho, sim. E
com os malucos que estão no poder, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. O Brasil ser arrastado por alguma coisa desse tipo não é fora de cogitação. Não sei em que nível, né? Mas certamente teria um impacto muito grande, né? O nível de reservas de petróleo da Venezuela a gente sabe que é imenso, se eu não me engano são as maiores do mundo, mesmo que não sejam todas elas exploradas ainda, então tem gente de olho nisso há muitos anos já, né? Legal. Bom, vamos voltar. Eu queria te perguntar e que a gente trocasse uma ideia sobre a nossa desindustrialização e como que a gente chegou nesse ponto aqui que a gente está, que não foi de uma hora para outra, não foi no estalar de dedos, né? Sim. Talvez essa seja a parte mais importante dessa fala de hoje, pelo menos no modo como eu entendo as coisas, porque a crise está fazendo a gente discutir muitos assuntos que a gente não costuma discutir, mas acho que esse assunto é um assunto fundamental para a gente entender o Brasil e para saber como a gente sai disso, né? A crise de 29, uma outra crise fundamental na história do capitalismo, foi um ponto de virada não só para o Brasil, mas para a América Latina. Por quê? Porque o Brasil era um país agroexportador que vivia basicamente de mandar café para fora, e a crise de 29 acabou com o mercado, com o consumidor desse café no mundo todo. O Brasil não vendeu mais café para ninguém e, portanto, não tinha dinheiro mais para comprar nada que vinha de fora. Até banha se comprava de fora no Brasil dessa época, né? Então a gente era agro, mas a gente é um agro monocultor, latifundiário, né? Não é um agro que produz alimento variado, né? Então 29 foi uma crise mundial do liberalismo, né? Os Estados Unidos pela primeira vez admitiram intervenção do Estado, com New Deal, etc. Agora vale a pena a gente pensar bem daqui rapidamente, eu prometo que não vou me estender muito nisso, né? Esse país aqui não foi criado como um país, foi criado como uma colônia cativa de Portugal, para mandar produto para fora, cana, cacau, tabaco, e terminou com café antes da República aqui no Brasil. Então a gente era agroexportador e isso determina praticamente toda a configuração desse país. Porque se o mercado está fora, quem trabalha aqui produzindo, seja o produto que seja, o que era cana na época, não é visto como cidadão, não é visto como consumidor, é visto como custo de trabalho. A escravidão se explica a partir daí, né? Os portugueses e os europeus não escravizaram porque eles eram malvados, ou só porque eles eram malvados, vamos dizer assim. Não é um problema moral. Eles tinham necessidade absoluta dessa mão de obra escrava, né? Quando acaba a escravidão no Brasil, os fazendeiros estão fazendo conta de se o trabalho assalariado tem que ser tão barato quanto era escravo, ou se possível mais. Porque a lógica continua a mesma, a mão de obra era livre, entre aspas, né? Mas o destino do mercado era fora. Então a lógica da nossa economia sempre foi atender interesses de fora. Essa lógica, quando nós entramos na República, já no final do século XIX, quando entra o pensamento liberal, baseado no David Ricardo, por exemplo, quando falava das trocas internacionais, dizia o seguinte: o negócio é, cada país se especializa naquilo que é bom fazer, naquilo que é a sua vocação. Você vai produzir um produto bom, barato, porque você é produtivo nisso daí, e vai melhorar a vida do seu país com o tempo. Esse mito liberal caiu por terra. Então, o Celso Furtado, os caras da CEPAL, eles começaram a estudar, vamos ver como isso funciona na prática. Eles constataram que não. Quanto mais o Brasil fazia produto agrícola para exportação, mais difícil era para trocar quilos de café ou sacas de café, por exemplo, com uma máquina alemã. Então, o abismo, em vez de diminuir, o abismo ia aumentando. Com a quebra de 29, se tornou necessário fazer coisas aqui que a gente importava. E a gente foi se industrializando. No começo, na marra, para substituir importações, improvisadamente, e depois com planos. Então, basicamente, entre 30 e 64, antes do golpe, o governo do Getúlio, junto com equipes econômicas e planejamentos econômicos, fez planos para o Brasil se industrializar aos poucos. E nós chegamos às vésperas do golpe de 64 com 94% de capacidade de substituição de importações. A gente tinha muito pouca necessidade de importação. E estava se construindo uma indústria nacional aqui. É uma das razões do golpe, obviamente, né? Em nenhum outro capitalismo que é um país que seja autossuficiente em tecnologia, indústria de base ou nenhum tipo de desenvolvimento tecnológico.
É essa indústria, essa tecnologia que exige uma melhoria na educação, na ciência, na tecnologia. Pois bem, esse projeto industrializante de dar autonomia desenvolvimentista para o Brasil vai ser modificado durante a ditadura militar, mas não vai ser eliminado. Olha bem, os militares, mesmo com tudo que eles entregaram para os americanos, ainda mantiveram algo de desenvolvimentismo nacionalista, sobretudo no governo do Geisel. Então, se a gente fizer uma lista, a gente tem Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Eletrobras, Rádio Nacional, a CLT, que consolida o que já existe, foi conquistado antes pelo movimento operário, nunca é bom esquecer disso, mas congela. Tudo isso daí são mexidas estruturais na economia brasileira, não é conjuntural, não é algo que um vento vem e derruba, nem que o Temer desfaz na canetada em poucos meses aquilo que o lulismo tinha feito em 10, 12 anos. Né? Estou falando isso porque, desde o Collor, quando ele assumiu em 90, o Brasil, que tinha desenvolvido uma indústria relativamente poderosa a nível mundial, que estava a caminho de desenvolver novas tecnologias em vários setores, o Brasil vem perdendo participação da indústria no PIB, nas exportações. A gente vem acentuando o caráter primário exportador da nossa economia. E qual é o problema? O problema é que a renda média cai, os empregos são piores, o Brasil se torna mais dependente, a gente é obrigado a ouvir música sertaneja, porque isso aí vem do agro também. Essa hegemonia cultural dessa turma não é à toa. Essa desgraceira ideológica que a gente ouve aí não é uma besteirinha, está ligada com uma economia agroexportadora. Né? Os salários médios caem e a gente fica com o quê? Com o agro, com os serviços, com o funcionalismo público, com uma indústria pobríssima, que está cobrando seu preço agora nessa crise. Não posso deixar de dizer o seguinte, que o lulismo, e aí estou juntando o governo Lula, a Dilma não tocou nesse troço. A gente seguiu se apoiando no agronegócio exportador. Então, o que o Brasil exporta hoje? É laranja, é soja, é minério de ferro bruto, né? Cujo destino é onde? É China, é Índia, Estados Unidos também, né? Mas mais China hoje em dia. Né? Essa dependência se aprofundou. Então, quando a gente fala de destruição da escola, a educação tem que ser pensada a partir do mundo do trabalho, não o contrário. O ideal da gente de educação é mas com uma economia cada vez mais tosca, mais primária exportadora, para que eu preciso ter educação de qualidade? Para que eu preciso ter um ITA, um Instituto de Tecnologia da Aeronáutica? Para que eu preciso ter um monte de cursos técnicos se a nossa economia exige cada vez menos tecnologia? Né? Quem emprega tecnologia hoje alta no Brasil? Sabe quem é? O setor do agro. Eles estão bombando, eles vão bater recorde de safra, eles empregam cada vez mais tecnologia. Em 10 anos reduziu 12 milhões de trabalhadores no agro. Toda essa dependência está aumentando. E nessa crise aqui, quando a gente fala do que é essencial, as pessoas vão no supermercado, tem gente que acha que a lata de molho de tomate nasce no mercado, né? E nunca não sabe do que é produção agrícola, de onde nasce, onde as coisas são feitas. Né? Esse trabalhador produtivo é invisibilizado, para usar uma palavra bem da moda aí. Né? Então, eu conheço professores, gente da área da cultura também, que não entende por que o dinheiro acaba ou por que não tem trabalho. Né? Não entende que o salário do professor público, como eu sou, vem da atividade econômica geral, dos impostos que a prefeitura tem, e que se a economia produtiva desabar, é uma questão de tempo para arrecadação de impostos e professor, funcionário público ficar sem salário. O cara que perdeu o financiamento do projeto cultural dele via esses programas aí de dotação, que dotam verbas, né, para... Esqueci, fugiu o nome aqui. Os editais ou via o SESC, não olha 1 milímetro além para saber de onde vem o dinheiro do SESC, de onde vem o dinheiro do edital, havendo imposto, de onde vem o imposto. Não tem uma economia real, não é tudo virtual, né? Não é produzido pelos bancos, ninguém imprime dinheiro à toa, sem uma sustentação na base real da sociedade. Né? Então está na hora da gente olhar um pouco para isso, porque senão a gente acha que os desejos da gente, ou que a situação econômica da gente vem do nada, né? E não vem. E a gente não entende por que não tem máscara, por que não tem respirador. Né? E é a morte que vai ter que trazer esse nível de consciência para as pessoas. Né? Eu, sinceramente, espero que a gente não precise chegar a esse ponto. Mas, para fechar esse bloco aqui, que eu já me estendi bastante,
Existe um debate grande no Brasil, desde os anos 50, como é que se rompe essa dependência? Dá para se romper com um projeto nacionalista, simplesmente? A Revolução Cubana, aproveitando que nós estamos aqui no live do Martí, não foi feita como uma revolução socialista, ela foi feita como uma revolução nacionalista, democrática, para tornar o país industrializado, independente, soberano. Só que não deu porque a hora que eles quiseram se tornar independentes, eles tiveram que se radicalizar e caminhar para o socialismo. Então é um debate a ser feito, assim, né? Dá para ter um desenvolvimento nacional nos marcos do capitalismo? Vai exigir uma ruptura? Como que é essa ruptura? Quem faz? Como faz? E aí acho que o debate econômico se reinsere. Porque se a gente não falar sério sobre essas coisas, a gente vai ficar administrando o que está aí. E administrar o que está aí é ficar iludindo o povo, fazer promessa a cada 4 anos em eleição, sabendo que chegando no poder, a margem para atender as pessoas é tão pequena que aí o governo tem que inventar lei antiterrorismo para botar quem está protestando na rua, porque de repente pessoas que estão protestando na rua estão indo além daquele limite pré-determinado que rompe a conciliação de classes, né? Então, falar de economia não é uma coisa tecnicista, não é uma coisa fechada, devia ser acessível para todo mundo. As pessoas devem entender que isso faz parte da vida da gente, que isso faz parte da comida que eu tenho ou não tenho no mercado, do salário que eu tenho ou não tenho, dos R$600, que podia ser mais ou menos, né? Vou pegar esse bloquinho aqui, mas acho que aí precisa ser, sabe, de algum jeito, porque... Não, e você falou que às vezes a gente espera 4 anos para fazer alguma promessas de mudanças pequenas e frágeis, né? Que qualquer um outro governo que seja totalmente contrário, como aconteceu, vai lá e derruba como um peteleco conquistas de 10 anos ou mais, e você põe isso abaixo. E quando a gente fala isso, né, não é para criticar o PT, porque tem prazer de criticar o PT, pelo contrário, eu tenho muitos amigos petistas, tem muita gente sincera e honesta no partido que quer lutar por transformações, mas todos nós temos que fazer, né, uma autocrítica e ver as coisas como elas são, né? Eu peguei um dado aqui, por exemplo, a preparação farmacêutica, 66% é importado, medicamentos, 61%, aparelhos médicos, 48%, produtos farmacêuticos, 30%, e por aí vai. E isso não foi tocado, né? Isso não foi tocado. E aí fica se pensando, quando se ignora a importância da economia e se atribui importância à política de uma forma descolada, quando a gente vê a entrevista do Lula, mesmo na cadeia ainda, e às vezes ele dizia... É como se ele dissesse que a Dilma foi desastrada e que alguém com um pouquinho mais de habilidade política ia conseguir ter toreado aquilo ali com um jeitinho e as coisas iam estar indo bem. Como se não tivesse as oscilações da economia determinando algumas coisas, né? Então a burguesia vira o tabuleiro, falando não quero brincar mais, e a gente fica tentando montar o tabuleiro, arrumar as pecinhas, falando vamos brincar. E aí, em vez do Lula estar indo para a CUT, falar assim, gente... Vamos chamar greve geral nos setores essenciais. Só vai funcionar nesse país agora os setores essenciais relacionados à alimentação, a medicamento, em sistema de rodízio e com proteção. Nós temos que exigir que seja proibido qualquer tipo de demissão, que seja garantido o salário e emprego das pessoas, e nós vamos botar esse capital de joelhos. Porque eles perceberam isso, o medo deles é esse. Nunca teve tão claro. Os bancos estão funcionando a pleno vapor. Pergunta para os bancários se tem alguém em casa, em quarentena. Né? Os caras estão funcionando a pleno vapor. E aí o Lula vai lá trocar afagos com o Dória, gente. Pelo amor de Deus, né? Parece um DNA conciliador que nem na hora mais grave não vai para a luta. Né? Acabou essa fase, acabou faz tempo. Né? E nós estamos de vida humana aqui, né? Não tem prazer nenhum em criticar o PT por isso. É um chamado para as pessoas abrirem os olhos, né? Para falar do que é de verdade nessa sociedade aqui, se a gente quiser dar um passo além do que a gente tem dado ultimamente, né? Rugani, eu queria, para a gente fechar, falar um pouco do que a gente quer daqui para frente, mas tem umas 2 perguntas do Plínio que eu acho que a gente podia emendar aí, que o Plínio pergunta, a esquerda brasileira tem um projeto real não reformista?
esse momento não é resultante do Estado mínimo iniciado pela FHC? E aí, eu não sei se essas perguntas já são grandes, mas eu queria te falar, e afinal, né, que sociedade a gente quer, que modelo econômico a gente quer o socialismo, em que moldes, qual é o modelo que a gente precisa, que a gente quer, enfim. Pois é, são perguntas que eu venho me fazendo há bastante tempo também, eu vou tentar responder e vou tentar no final, porque como eu fui com uma parte às vezes, muito histórica, que não é questão de ser teórica, eu tenho propostas também, estou me inscrevendo para o imediato também, mas vou começar pelo mais longínquo, né? Eu acho assim, a questão não é culpabilizar ninguém, certamente o Fernando Henrique, o desmonte do Estado tem uma importância muito grande nessa situação que a gente está vivendo aí, e todo mundo que veio depois que não mexeu nisso também, né? A gente não, eu acredito que tem muita gente tentando desenvolver um projeto revolucionário para além do reformismo, né? Agora, isso tem que ser levado muito a sério. Os clássicos lá do século XIX são importantíssimos, fundamentais, eu acho que todo mundo tem que continuar lendo. Mas o socialismo tem uma experiência vasta no século XX, de muita coisa que deu certo, de muita coisa que deu errado. Nós temos a União Soviética, nós temos o leste europeu, Iugoslávia, a China, países africanos, e a gente estuda muito pouco essas coisas, né? Não dá nem para a gente cobrar dos caras lá do século XIX, porque eles analisaram mais o funcionamento do capital do que o que seria a sociedade socialista, né? Os anarquistas achavam que se podia passar direto para uma sociedade socialista ou comunista, mas o Marx e o Engels também não eram muito distantes disso, porque quando eles imaginavam uma ditadura do proletariado, eles imaginavam que ia ser um período muito curto e transitório, e que logo a seguir esse Estado ia deixar de ter sentido com a abolição das classes e a gente ia entrar no reino do comunismo. Isso pode parecer quase ingênuo ou utópico para a gente hoje, mas estava longe do horizonte deles. Mas se estava longe do horizonte deles, não está longe do nosso, porque a gente viu a experiência histórica que aconteceu. Então a gente tem que estudar o que aconteceu na União Soviética, o que aconteceu no leste europeu. Tem diferenças grandes, não foi a mesma coisa o tempo todo. O que está acontecendo na China? Qual é a caracterização da China? A China é capitalista de Estado, é socialista de mercado, é desejável uma sociedade como a chinesa? Estou fazendo esse monte de perguntas porque eu sinto a necessidade de, quando a gente fala em socialismo para as pessoas, a gente ter um rumo para apontar. Não significa que a gente vai ter um projeto utópico pronto e acabado, bonitinho, nem que ele não possa se transformar com o andar da carruagem. Mas se a gente não tem um norte para apontar para as pessoas, como é que a gente espera que elas andem do nosso lado? Para onde a gente quer andar? E quando a gente não sabe para onde a gente quer andar, a gente está sujeito à pauta de dizer não. Não para desgraça, não para isso, não para aquilo. E a gente fala não por necessidade, está falando não agora para sobreviver ao vírus e à fome, né? Mas na medida em que a gente não tem um projeto revolucionário, as pessoas votam no menos pior, né? E aí votam no mais reformista ou no mais migalhas, seja lá como a gente possa chamar as alternativas que estão postas aí. Então, acho que é para ontem a gente ter a coragem de olhar para a história do socialismo real, né, e analisar o que aconteceu para reformular um destino, um norte para a gente, né? E eu acho que quem bate no peito dizendo que já tem a solução, provavelmente está errado. Quem se nega a pensar e acha que vai resolver espontaneamente depois, a gente derruba, depois vê, não vai funcionar. Achar que vai replicar modelos aqui literais também não vai funcionar. Então, acho que tem que ter a coragem um pouco de admitir que tem um vazio para a gente discutir, para a gente construir. Para tentar fechar aqui, né, acho que tem coisas imediatas para se colocar, né? Me incomoda um pouco quando a gente vê uma pauta assim, 42 bandeiras para esse momento, 60 bandeiras para esse momento. Mas quem pede tudo acaba não pedindo nada, né? Então, acho que algumas coisas centrais deveriam ser bandeiras de unificação nesse momento da esquerda, de quem tem valores progressistas, que é não recuar para nenhum direito a menos, não aceitar MP, carteira verde e amarela, não de direito nenhum, não aceitar demissões, congelar qualquer demissão nesse momento, né? Exigir auxílios que cheguem pelo menos ao salário mínimo, porque esses R$600 rapidamente vão se mostrar insuficientes, né? Impedir a sangria de capital do Banco Central para os bancos, que os liberais se incomodam quando o Banco Central roda dinheiro para os trabalhadores, mas para os bancos
Não, está tudo bem, né? E manter os setores essenciais para a vida das pessoas. Acho que as centrais sindicais tinham que colocar greve nacional imediata dos setores produtivos desse país. Aonde é necessário manter medicamento, manter em rodízio, com proteção, etc. Mas não dá para todo mundo seguir trabalhando. Eu via falar do Vicentinho. E quando pergunto o que a CUT está fazendo, a resposta é muito vaga. Porque, na real, não está fazendo o que deveria estar sendo feito nesse momento, né? Eu acho que tem duas tarefas para tentar amarrar. Tem uma tarefa teórica de debate, de se reconstruir um projeto socialista de ruptura. E essa tarefa está aí para ser feita, e não vou ser eu sozinho que vai fazer, nenhum outro pensador acadêmico sozinho. Mas exige uma disposição ativa das pessoas para tocar nessas feridas. E outra coisa é a luta imediata, que tem que ser feita agora, né? E o ferro está quente para ser malhado nesse momento aí, que ninguém venha dizer que não dá para atender uma ajuda de um salário mínimo para as pessoas, porque dá. Né? Não dá para um governo que vai jogar 1,2 trilhão na mão dos bancos não aumentar a ajuda para as pessoas ou não impedir as demissões. Se me permitir estender só para duas coisinhas interessantes. Dois setores da sociedade que são base de apoio forte do bolsonarismo vão estar dispostos a ouvir um discurso contra o Bolsonaro nesse momento. A pequena burguesia do pequeno comércio, o microempreendedor, esse aí que não vai ter crédito do banco, que está prestes a quebrar. Esse cara tem motivo para falar contra o governo agora. E os idosos, que são os mais atingidos e que têm sido muito manipulados pelos grupos e que são maioria em vários protestos e apoio do bolsonarismo. Eles vão ser vítimas, né? Tem muita gente dizendo que só a morte vai trazer consciência de algumas coisas do Bolsonaro. A gente espera que elas não precisem ser no tamanho de uma catástrofe nesse país para que traga alguma dose de luz aí para a gente trilhar um caminho um pouco melhor nessa vida. É isso. Gai, acho que foi ótimo. Mas acho que se a gente voltar daqui a 15 dias, tem mais coisa para falar. Eu queria reiterar aí que acho que a gente devia fazer uma conversa sobre a China, porque é importante e principalmente nesse momento, né, que a gente pode ter uma mudança aí na hegemonia econômica do mundo. Então, queria deixar já esse convite. Queria agradecer você, queria agradecer a todo mundo que ficou aqui, que assistiu. Acho que hoje foi a live mais longa. Queria avisar que amanhã a gente tem uma discussão muito bacana com o Biratã, que trabalhou no governo do Davi, ele é médico, e a gente vai falar sobre o SUS, que também vem sendo sucateado, inclusive pelo Mandetta, e agora a gente está vendo aí a importância do SUS. Então amanhã vai ser uma discussão bem legal, vai ser no mesmo horário. E queria também avisar, quem estiver por aí ainda, eu postei aqui no chat o link da nossa vaquinha online. Uma das maneiras de ajudar, além de contribuir com a grana, é também divulgar, é passar para os amigos, para os grupos. Isso é uma maneira da gente manter a casa, para quando tudo isso acabar, a gente continuar sendo aí uma casa, né, uma sede suprapartidária da esquerda santista, revolucionária, para a gente poder fazer luta aí presencial. Muito obrigada e até breve. Obrigado, que a gente saia mais forte, mais consciente disso tudo, porque não vai parar e a gente vai ter que... Não, e ontem eu falei uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar, essa disputa, né, essa narrativa eu também não gosto muito, mas enfim, essa narrativa está em disputa, e a gente que é da esquerda, a gente tem que retomar isso nas nossas mãos, porque senão, mais uma vez, o capital vai tomar para si e a gente vai caminhar para um mundo de mais barbárie, porque a gente já está na barbárie, e se a gente não conseguir avançar uma discussão, a gente vai aprofundar ainda mais. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo que estamos em casa para ler, para estudar, para fazer política online. Então, tendo várias lives, a gente tem que fazer mesmo, tem que participar do máximo que der, fazer essa discussão política, estudar as revoluções, estudar como os países conseguiram avançar de uma maneira revolucionária, para quando a gente puder sair para a rua, a gente está aí junto, organizado,
para derrubar o sistema. Venceremos. Obrigada, pessoal. Até. Depois, quem teve perguntas, na medida do possível, a gente responde depois, puder encaminhar. Ficaram umas perguntas aqui, acho que depois você vai respondendo. Fica mais fácil interagir depois. Obrigado pela atenção de todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até.